Parte 3. Os perigos da vida crucificada. O preço da vida crucificada. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Quando Deus chama um homem para que o siga, chama-o para que o siga a qualquer custo. O inimigo pode fazer o pior, mas se o homem está nas mãos de Deus, nenhum dano lhe sobrevém. Ninguém pergunta quanto custaria para alguém se tornar um grande jogador de futebol, ou quanto custaria para alguém se tornar um advogado bem-sucedido, ou quanto custaria para alguém se tornar bem-sucedido nos negócios. Todos sabem que quanto mais importante o objeto, mais alto o preço. O que custa pouco ou nada vale exatamente esse tanto. O desafio diante de nós é simples. O que estamos dispostos a pagar, sacrificar ou rejeitar para progredir na vida crucificada? A história da igreja e as biografias cristãs estão repletas de exemplos do que as pessoas se dispuseram a pagar para viver a vida crucificada. Os mártires da igreja formam uma linhagem longa e gloriosa. Da perspectiva do mundo natural, esse tipo de vida não parece glamuroso. No entanto, quando olhamos do ponto de vista de Deus, a perspectiva é totalmente diferente. O primeiro mártir cristão foi Estevão, que morreu aos pés de Saulo. Mais tarde, o grande apóstolo Paulo. Tenho certeza de que a morte de Estevão causou grande impressão no jovem Saulo. Nenhuma pessoa bem informada negará que nos últimos 50 anos tem ocorrido um declínio contínuo na qualidade espiritual da religião cristã. Não me refiro ao liberalismo ou ao modernismo, mas àquela ala evangélica do cristianismo a qual pertenço por convicção teológica e escolha pessoal. Creio que a situação se tornou tão séria que o observar sincero é forçado a questionar se a nossa religião evangélica popular de hoje é de fato a fé verdadeira dos nossos pais ou simplesmente alguma forma de paganismo levemente disfarçado com um verniz de cristianismo para torná-lo aceitável aos que desejam denominar-se cristãos. Visite sites de igrejas e o seu coração ficará apertado. Chegamos a este estado precário por causa de uma ênfase quase fanática na graça, chegando à total exclusão da obediência, da autodisciplina, da paciência, da santidade pessoal, do chamado para levar a cruz, do discipulado e de outras doutrinas neotestamentárias igualmente preciosas. Essas doutrinas não harmonizam com a doutrina da graça do modo que ensina a maioria dos pais modernos da igreja. Certamente, ainda que esses ensinos não sejam negados, são ou deixados à morte por negligência, ou relegados a uma nota de rodapé com tantas explicações e interpretações que deixam de ser efetivos. A graça que surpreendeu os nossos pais, que os colocou de joelhos em lágrimas e adoração com tremor, tornou-se por familiaridade mortal tão mundana que quase não nos afeta. Aquilo que era tão maravilhosamente precioso para os morávios, os metodistas e seus descendentes espirituais, tornou-se algo sem valor para uma geração de cristãos devotada às próprias conquistas e entretida em seus próprios prazeres. Dietrich Bonhoeffer. Na minha mente, um homem sintetiza o que alguém precisa pagar ou renegar pela vida crucificada. Esse homem foi Dietrich Bonhoeffer, que viveu sob a sombra do louco nihilista Adolf Hitler. Bonhoeffer estava na casa dos 30 anos quando os nazistas chegaram ao poder. Ele era acadêmico, teólogo e líder brilhante na igreja confessional da Alemanha, e sua mente arguta e perceptiva
lhe disse que as consequências políticas do socialismo nacional seriam uma guerra sangrenta para a Alemanha e o mundo. Seu coração cristão, sensível, recuou diante da inacreditável malignidade de Hitler e seu bando de assassinos. Como pregador do Evangelho, Bonhoeffer foi corajosamente à rádio alertar sua nação para as consequências inevitáveis de um sistema político que corrompeu e desviou flagrantemente a nação que fez do Führer seu ídolo e Deus. Quando as nuvens de guerra se formaram sobre a Europa, Bonhoeffer deixou a Alemanha e passou a trabalhar na Inglaterra. Não levou muito tempo até que sua consciência cristã não lhe permitisse continuar no lugar seguro enquanto seu país experimentava grande distúrbio. Não terei direito de participar da reconstrução da Alemanha após a guerra, disse, senão partilhar das provações deste tempo com meu povo. Os cristãos na Alemanha enfrentarão a alternativa terrível de ou desejar a derrota da própria nação para que a civilização cristã possa sobreviver, ou desejar a vitória de sua nação e com isso destruir nossa civilização. Sei qual dessas alternativas devo escolher, mas não posso fazer essa escolha em segurança. Depois de retornar à Alemanha, Bonhoeffer trabalhou para a igreja confessional e com a política clandestina. Logo foi capturado e preso pela famosa Gestapo, juntamente com outros membros da família. Dali em diante, foi mandado para diferentes prisões e campos de concentração. Durante esse período, serviu aos companheiros de prisão, testemunhando, pregando, consolando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Aqueles que o conheceram na época falam sobre sua calma e autocontrole, até nas situações mais terríveis. Ele era, dizem, um gigante diante dos homens, mas uma criança diante de Deus. Luterano e alemão, Bonhoeffer foi homem de notável percepção espiritual. Fazia de tudo para pregar Jesus Cristo como Salvador e abraçou o que chamou de graça preciosa. Disse que não devíamos tentar chegar ao céu de forma barata, pois a graça de Deus nos custaria tudo o que temos. A graça de Deus é preciosa, porque custou a Cristo o seu sangue e nos custará tudo, talvez até nossa vida. No início da guerra, Bonhoeffer estava noivo de uma jovem adorável. Na época, sua irmã, seu pai e outros parentes estavam vivos. Os nazistas recorreram ao velho truque totalitário. É melhor se dobrar e calar, porque temos sua família como um refém. E se você não fizer o que mandamos, é sua família que vai sofrer. Essa era a técnica deles, de modo que disseram a Bonhoeffer: renda-se e cale a boca sobre a graça preciosa e a liberdade no Evangelho de Jesus Cristo. Pare de alertar contra Hitler e os nazistas, ou vamos matar sua família. Esse tipo de ameaça costumava funcionar, mas os nazistas nunca tinham encontrado um homem como Dietrich Bonhoeffer. Com a calma e a serenidade que só Cristo pode dar, Bonhoeffer respondeu: a minha família pertence a Deus, e vocês nunca vão conseguir que eu me renda ameaçando matar a minha família. Anos antes, Bonhoeffer havia escrito: quando Deus chama um homem, ele o chama para viver, ele o chama para vir e morrer. Em 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenbürg, Bonhoeffer foi chamado para fazer exatamente isso. Ele se recusou a ser resgatado para não arriscar a vida de outros. Assim, seguiu resoluto em seu caminho para ser enforcado e morreu calma e dignamente. E com dignidade admiráveis. Muitíssimo do povo alemão se haviam tornado arrogantes por orgulho nacional e se inflavam com sucesso temporário. Assim, Deus, em sua misericórdia, enviou o seu homem, um homem que enxergava, ao país dos cegos. Mas a nação de cegos enforcou seu profeta, cremou seu corpo e espalhou suas cinzas. Foi muito pouco depois que esses mesmos cegos enfrentaram humilhação nacional e colapso final. Sem dúvida, a maior contribuição do ministério de Bonhoeffer é seu livro Discipulado. Mesmo antes da guerra, esse profeta enxergava claramente. Ele escreveu: a graça barata é o inimigo mortal da nossa igreja.
estamos lutando hoje pela graça preciosa. Só o conhecimento de que a verdade é universal e que a humanidade é exatamente igual no mundo inteiro nos permite compreender como esse jovem ministro luterano, examinando o cristianismo alemão em meados da década de 1930, pôde diagnosticar com tanta habilidade a doença que ameaça destruir a igreja evangélica uma geração mais tarde. O que me preocupa é que aquilo que Bonhoeffer disse das condições da Alemanha de então é terrível e ameaçadoramente verdadeiro em relação ao cristianismo de hoje. O paralelo é alarmante. Pernas mundanas. Por que o povo de Deus não salta rápido e não começa a andar, crescer, subir, planar e escalar? Por que precisa ser mimado, afagado, cuidado, acompanhado e sustentado? O motivo é que nunca adquirem pernas espirituais sob o corpo. E a face de Deus está longe deles, ou seja, pensam que é isso que está acontecendo. A verdade é que Cristo fez plena expiação por nós, portanto, não há nenhum impedimento entre o cristão e Deus. A expiação de Cristo foi tão perfeita e completa que transforma tudo o que está contra nós em algo a nosso favor. Isso transformou todos os nossos deméritos em méritos. Isso moveu tudo o que estava na coluna do débito para a coluna de crédito da contabilidade. Tudo o que estava contra nós passou para o nosso lado. Essa é a maravilha da expiação em Jesus Cristo. Assim, por que levamos tanto tempo para nos livrar desse véu de obscuridade? Por que levamos tanto tempo para colocá-lo de lado, ver o brilho do sol e percorrer o nosso caminho rumo ao cume da nossa fé? Não é falha de Deus, porque a divagação não faz parte do plano de Deus para nós. Deus deseja que seus filhos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Deseja que prossigamos para a perfeição. Deseja que sejamos santos. Assim, por que não nos empenhamos para sermos santos? O principal problema é que gostamos demais de nós mesmos. Nós nos empenhamos para nos manter de cabeça erguida. De cabeça erguida. Tenho visto alguns chegarem ao altar em busca de piedade. Mas, em regra, não tenho dó deles por estarem em luta. Alguns podem dizer, olhem aquilo, não é maravilhoso? Mas eu digo, sabe por que estão lutando? Estão lutando com Deus. Nunca é algo agradável de ver. Eles estão tentando manter a cabeça erguida, não querem render-se, não querem que as pessoas saibam como são desimportantes, inúteis e pequenas. Não querem que ninguém flagre a pobreza do coração deles. Assim, lutam para manter a cabeça erguida. Homens e mulheres contemporâneos gastam bilhões de dólares por ano para manter a cabeça erguida. Rasgue a máscara de alguém comum e você descobrirá que ele é um pobre mendigo no espírito, na mente e no coração. Tentamos esconder esse estado interior, disfarçar a nossa pobreza e preservar a nossa reputação para manter alguma autoridade para nós mesmos. Queremos ter um pouco de autoridade no mundo, não queremos renunciar a ele por inteiro, mas Deus quer tirar toda a autoridade das nossas mãos e nos levar para onde não reste nenhuma autoridade. Ele quer tomá-la e nunca nos abençoará até a tomar por completo. Enquanto você estiver no comando, enquanto disser, ouça agora Deus, vou dizer como fazer isso, você será um cristão medíocre, surdo para ouvir, frequentando retiros, igrejas e tendo todos os meios da graça à disposição, mas ainda assim não chegará a lugar algum. Gostamos de ter um pouco de glória para nós mesmos. Estamos dispostos a deixar Deus ter um pouco de glória, mas queremos uma comissão, só um pouquinho para nós. Queremos livrar parte de nós de pagar esse preço. Estou inclinada a pensar que algumas pessoas simplesmente nasceram para serem pequenas. Elas nunca juntam muito. Se forem ao céu, será pela graça de Deus, e não levarão nada para lá. Vão seguir de mãos vazias. Elas vão entrar pela misericórdia de Deus. Esse é o único meio para alguém entrar. Mas Deus deseja que você leve consigo riquezas, diamantes, pérolas, prata e ouro, provados no fogo.
Ele deseja que tenha uma colheita de almas. Deseja que você envie suas boas obras diante de si. Deseja que você seja um cristão produtivo e frutífero. Contudo, muitos cristãos não terão nada para mostrar a Deus. Simplesmente não estão dispostos a pagar o preço. O autor de Hebreus diz: vocês se tornaram lentos para aprender. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Ele não podia falar aos leitores da maneira que desejava, porque ainda que tivessem tido tempo suficiente para crescer e amadurecer, isso não ocorrera. Autodefesa. A verdade é que precisamos parar de nos defender, de estar sempre com os pulsos fechados. Nós tivemos uma querida senhora que costumava ajudar-me junto ao altar. Quando ela via alguém orando com os punhos fechados, dizia: agora abra os punhos, querido. Orar com os punhos cerrados significa que você está agarrado a alguma coisa. Solte, solte, abra as mãos para Deus. É isso. Qualquer coisa que o mantenha afastado é um véu entre você e Deus. E é formado por coisas que são simplesmente bobas. Você nunca deixará de ser um cristão comum até desistir dos próprios interesses e parar de se defender. Entregue-se nas mãos de Deus e deixe-o só. Para de tentar ajudar Deus. Nunca aconteceu de eu ter um dente arrancado sem tentar ajudar o dentista, empenhado na tarefa. Sempre que viajo de avião, tento instintivamente ajudar o piloto, inclinando-me para a esquerda e depois para a direita. Somos igualmente tolos no que diz respeito às coisas de Deus. Queremos ajudar Deus. Não, entregue-se para Deus, volte-se para Ele e diga: Pai, estou cansado de ser um cristão comum, estou farto dessa mediocridade, de estar na metade do caminho de onde devia estar, de ver os outros cristãos felizes quando eu mesmo não estou feliz. Estou enjoado de tudo isso. Quero prosseguir e conhecer-te. Um homem teve uma grande experiência com Deus, algo que floresceu e se desenvolveu numa experiência ainda mais maravilhosa. Ele andou com Deus e tornou-se conhecido como um homem de Deus. As pessoas chegavam a ele e diziam: irmão, por muito tempo você foi conhecido como alguém mediano, mas de repente está coberto de bênçãos. O que aconteceu com você? Bem, respondeu ele, não sei direito, mas aqui está o que aconteceu e como. Um dia busquei a presença de Deus e orei. Deus, preciso dizer uma coisa. Nunca, enquanto viver, direi em oração algo que não seja sincero. E a partir daí, tudo começou. A moeda de troca. A maioria dos cristãos está satisfeita vivendo a vida inteira como cristãos comuns. Eles nunca experimentam as riquezas daquilo que realmente significa ser cristão. Se uma fome profunda e insaciável pelas coisas de Deus, sem uma fome profunda e insaciável pelas coisas de Deus, não há nada dentro deles que os incite a prosseguirem rumo à perfeição. A condição da igreja cristã de hoje é o resultado do excesso de cristãos comuns em funções de liderança. Mais uma vez, precisamos de um grande mover do Espírito Santo para rompermos a rotina espiritual e prosseguirmos para a perfeição espiritual. Esse mover precisa começar com indivíduos cristãos que estejam dispostos a entregar tudo para Deus e viver a vida crucificada. Contudo, qual é exatamente a moeda associada à vida crucificada? Qual é exatamente a moeda que precisa ser empregada nesse câmbio? Deixe-me enumerar alguns elementos que considero necessário trocar para seguirmos adiante na nossa jornada pela vida crucificada. Segurança. Uma das primeiras coisas que precisamos trocar é a nossa segurança. Os que insistem num ambiente seguro nunca avançarão na jornada para a vida crucificada. Dietrich Bonhoeffer não teve segurança na vida. Para fazer o que Deus queria que ele fizesse, Bonhoeffer teve de abdicar da segurança. Se a segurança fosse importante para ele, Bonhoeffer jamais teria voltado para a Alemanha e enfrentado o que sabia que enfrentaria. Se sua segurança é tão preciosa que você precisa preservá-la a todo custo,
você sofrerá interferência na sua jornada na trilha da vida crucificada. A sua segurança é o preço que você paga para avançar a novas perspectivas espirituais. Conveniência. Outro aspecto da nossa moeda ao longo dessa trilha é a conveniência. Ninguém sobre quem já li considerava conveniente a morte. A jornada pela trilha da vida crucificada será paga por montanhas de inconveniências. Aqueles que estão dispostos a se desfazer da conveniência progredirão para serem cristãos de índice 100. Prazer. Talvez nunca tenha havido uma geração de cristãos mais apaixonada pelo prazer que a atual, mas isso também faz parte da moeda com que se paga a jornada para a vida crucificada. Nenhum dos caminhantes da igreja a considerou prazerosa. Os grandes reformadores da igreja santificaram o prazer para fazer o que Deus tinha diante deles. Resume-se a isso: apegue-se ao seu prazer ou troque-o pelo progresso rumo à perfeição espiritual. Popularidade. Muitos hoje tentam popularizar o cristianismo comercializando-o como se fosse um produto na prateleira de uma loja. Jamais descobri em alguma parte das minhas leituras de história que aquilo que era popular entre as multidões fosse correto. Na maior parte dos casos, para seguir adiante, a maioria dos grandes homens e mulheres de Deus teve de se curvar contra o vento da popularidade. O preço do avanço deles foi a popularidade. O sucesso mundano. Mais uma coisa que preciso mencionar entre as que devem ser trocadas nessa jornada é o sucesso mundano. Você está disposto a trocar seu sucesso nos negócios, nos esportes, em sua carreira, para prosseguir e alcançar a perfeição espiritual? Se consideramos o sucesso da perspectiva do mundo, o ministério de Jesus foi um terrível fracasso. Todos os apóstolos falharam no que diz respeito aos critérios do mundo. Os grandes mártires da igreja foram fracassos absolutos. De acordo com o critério do que o mundo entende por sucesso, William Tyndale, que morreu por causa de sua obra, foi um fracasso absoluto. O homem ou a mulher que tiver disposição para trocar e render todos os aspectos do seu sucesso é aquele que prosseguirá com Deus. Não vivemos para este mundo, mas para o mundo por vir. A economia em que estamos negociando não é a deste mundo, mas a do mundo em que Jesus Cristo está preparando um lugar para nós. Temos o notável privilégio de trocar o sucesso deste mundo pelo favor do nosso Pai que está no céu. A vida crucificada é uma proposição que custa caro. Qualquer um que estiver disposto a pagar o preço é alguém que seguirá adiante em absoluta vitória e alegre comunhão com Cristo. Cristo pagou o preço da nossa salvação. Nós agora pagamos o preço da nossa plena identificação com Ele e do nosso andar e peregrinação rumo à perfeição espiritual. Ano Novo, 1945, Dietrich Bonhoeffer, 1906 a 1945. Por bons poderes fielmente cercado, maravilhosamente protegido e consolado, assim com vocês esses dias desejo passar e com vocês também um novo ano entrar. O antigo nosso coração ainda tortura e o fardo de meus dias nos traz amargura. Senhor, dá à nossa alma assustada a salvação para a qual foi criada. Se nos estendes o cálice pesado e amargo do sofrimento, cheio até a borda, nós o tomaremos gratos e sem tremor das tuas mãos plenas de bondade e amor. Mas se ainda quiseres dar-nos alegrias com este mundo e o brilho dos seus dias, então nos lembraremos do passado e entregaremos nossa vida ao teu cuidado. Faze que chamejem as velas cálidas e claras que tu mesmo trouxeste para as nossas trevas. Permite, se possível, que outra vez nos encontremos. É a tua luz que brilha na noite, bem o sabemos. Quando se espalhar profundo o silêncio, faze que ouçamos aquele som intenso do mundo que invisível se estende ao nosso redor, de todo o teu povo,
que a ti está rendendo louvor. Por bons poderes maravilhosamente protegidos, esperamos consolados o que nos será trazido. Deus está conosco, de noite e de manhã, com toda certeza, a cada novo manhã. Capítulo 10. Os véus que obscurecem a face de Deus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. A mensagem, os objetivos e os métodos do Novo Testamento permanecem adormecidos. Atos realizados no nome do senhorio de Jesus Cristo são senhorio só no nome. Substituindo o verdadeiro senhorio de Cristo, introduzimos a nossa própria mensagem, os nossos próprios objetivos e os nossos próprios métodos, para alcançar esses objetivos que são, em todos os casos, absolutamente não bíblicos. Seria heresia. Será que se constitui uma mente radical se você orasse pedindo que Deus purificasse a intenção do seu coração com o indizível dom de sua graça? Essa, claro, é a grande oração do autor de A Nuvem do Não Saber. Deus, suplico-te que purifique a intenção do meu coração com o indizível dom de tua graça, para que eu possa amar-te perfeitamente e louvar-te dignamente. Ansiar amar a Deus e louvá-lo dignamente deve significar mais que as palavras que você pronuncia. Deve custar-lhe tudo. Seria isso heresia? Alguém deveria ser preso por isso? Deveria, por isso, ser condenado ao ostracismo de acordo com a nossa inódia, de acordo com nossos livros devocionais, de acordo com a história da igreja, remontando até Paulo e de acordo com a vida de todos os santos? Não, não penso que seria. O apóstolo Paulo disse que para ganhar Cristo teria renunciado a todo esse mundo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele queria que todos conhecessem Cristo como uma experiência consciente, para usar uma linguagem moderna e para receber o reino dos céus. Informou que orava todo o tempo, pedindo que Cristo habitasse no coração de cada cristão. Efésios capítulo 3, versículo 17. Declarou aos coríntios: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados, segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E aos romanos: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 9. É pela habitação de Jesus que recebemos as riquezas de Deus e vemos seu rosto sorridente. Infelizmente, entre os cristãos e a face de Deus, tem se desenvolvido o que chamarei de véus de obscuridade. Esses véus escondem as preciosas riquezas de Deus daqueles dentre nós que prosseguem rumo à perfeição. O efeito é que já não conseguimos ver a face sorridente de Deus. Reconheça os véus. Num dia nublado e escuro, o brilho do sol fica obscurecido. O sol ainda está lá, mas a nossa capacidade de aproveitar os raios solares fica grandemente reduzida. Assim é no mundo espiritual. Há certos véus que se colocam entre nós e Deus e têm efeito semelhante. Esses véus são, em geral, de confecção nossa. Permitimos que se desenvolvam na nossa vida e, na maior parte das vezes, não temos consciência do impacto que exercem sobre nós. Deixe-me descrever alguns dos véus mais problemáticos: orgulho e teimosia. Sem dúvida, os primeiros e mais fortes desses véus são o orgulho e a teimosia. Nada é mais adâmico que isso.
A raiz de ambos é uma opinião inflada sobre nós mesmos. Aquilo que nos causa o maior problema é o que mais honramos. O termo muitas vezes usado nesse sentido é a palavra ego. Essa única palavra expressa a raiz de todos os nossos problemas com nós mesmos, com a nossa família, os nossos amigos e certamente com o nosso Deus. É quando usurpamos o lugar que cabe a Deus que ocorrem os problemas. O motivo pelo qual fazemos isso é que temos opinião mais elevada sobre nós mesmos do que sobre todos os outros, inclusive Deus. Mesmo quando achamos que estamos errados, a teimosia nos impede de reconhecer esse fato, de modo que não conseguimos seguir adiante. O problema com o orgulho e a teimosia é que eles se concentram em nós e obscurecem a face de Deus, aquele que em todos os casos provê a solução para nossos problemas. O orgulho e a teimosia distorcem a importância da autoridade de Deus na nossa vida. Vontade própria. Associada ao orgulho e à teimosia está a vontade própria. O aspecto perigoso desse véu é que se trata de algo muito religioso. No mundo natural, a vontade própria é algo positivo. Levada ao contexto da igreja, contudo, pode ser devastadora. A vontade própria sempre usurpa a vontade de Deus. À primeira vista, parece muito boa, mas passe por pessoas com vontade própria e veja o que acontece. Deixe que algo desafie a vontade própria de alguém, inclusive a sua, e veja como isso é realmente. A vontade própria distorce a face sorridente de Deus e esconde o fato de que a vontade de Deus tem em mente o nosso melhor interesse a longo prazo. A vontade própria só se importa com o agora. Ambição religiosa. A ambição religiosa é provavelmente o mais enganoso de todos os véus. Uma pessoa pode ser ambiciosa de maneira muito religiosa. Vemos isso o tempo todo. Infelizmente, a ambição religiosa em geral distorce a vontade de Deus. Ela funciona mais ou menos assim. A maioria das pessoas deseja que sua igreja cresça e seja uma força poderosa para Deus na comunidade. E isso é admirável. Mas junto vem uma pessoa religiosamente ambiciosa que gera tanta empolgação entre o povo que este se esquece de todo o propósito da comunidade. O que Deus honra não é a grandeza. Aliás, na maior parte do tempo, vastas multidões impedem o que Deus realmente quer fazer. Alguns pastores estão empurrando suas igrejas além do escopo da autoridade divina. Algumas igrejas estão mais interessadas na política, outras nas questões sociais. Para outras ainda, o grande interesse é a educação. Todas essas coisas são boas, mas nenhuma delas faz parte da comissão que Deus deu à igreja. O fato de uma pessoa simplesmente revestir algo de terminologia cristã não torna uma obra aprovada por Deus. A ambição religiosa distorce facilmente a aprovação de Deus sobre um grupo de pessoas. Defesa de direitos. É aqui que encontramos muitas dificuldades. Tudo o que reclamo para mim torna-se um véu que obscurece. Deus aos meus olhos, aquilo a que não renuncio de maneira absoluta e entrego para Deus, fica entre mim e Deus. Alguns cristãos acreditam que se jejuarem o suficiente e orarem sobre algo por tempo suficiente, Deus mudará de ideia sobre certo assunto. Não nesse caso. Nem todo jejum e oração do mundo podem remover esse véu. Depois que eu colocar tudo no altar, o brilho da face sorridente de Deus será visto. Penso que depois que Abraão renunciou a qualquer direito sobre Isaque, passou a olhar o mundo de maneira bem diferente. Aquilo a que você se apega o puxará para baixo e o atrapalhará em sua busca da perfeição espiritual. Medo. O pai do medo é a incredulidade. O medo distorce o aspecto sorridente da face de Deus. Acredito realmente que Deus tem em mente o melhor para mim?
Ou há um pouco de medo no meu coração obscurecendo suas boas intenções? As minhas circunstâncias não servem para indicar se o divino favor sorridente está sobre mim. O medo faz que eu olhe as circunstâncias em volta em vez de levantar o olhar para a face sorridente de Deus. Se os 3 filhos hebreus, na fornalha acesa, tivessem mais consciência do fogo em torno deles do que de Deus que estava com eles, poderiam ter ficado desencorajados. Mas eles olharam além do fogo e viram a face sorridente de Deus. Tinham tanta consciência de Deus e de seu favor sobre eles, que as Escrituras nos contam que quando saíram da fornalha, nenhum deles tinha o corpo queimado, e suas roupas nem sequer tinham cheiro de fumaça. Daniel capítulo 3, versículo 27. Dinheiro. O dinheiro é outro grande véu que obscurece a face de Deus diante do cristão. Como é fácil ficar enredado numa teia de finanças. Isso inclui não só ter muito dinheiro, mas também não ter dinheiro suficiente. Salomão foi sábio ao dizer: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios 30, versículos 7 ao 9. O véu do dinheiro nunca diz respeito à quantidade de dinheiro que você possui, mas a quanto o dinheiro possui você. Mas o quanto o dinheiro possui você. Para a maioria de nós, não é preciso muito dinheiro para obscurecer a face sorridente de Deus. Qualquer coisa que fique entre você e Deus é o que basta. Amizades. A amizade é o véu mais difícil que nos causa maior pesar. As nossas amizades podem ficar entre Deus e nós. Não estou pensando só nas nossas amizades com pessoas não salvas. A minha experiência tem sido que depois da minha conversão a Cristo, os meus amigos não salvos me deixaram. Estou pensando principalmente nas amizades que temos dentro da igreja. Às vezes essas amizades se tornam mais importantes para nós que o nosso relacionamento com Deus. O problema aqui é que há uma grande dose de pressões no sentido de nos ajustarmos uns aos outros. O dominador comum somos nós mesmos. Somos chamados não para nos ajustarmos uns aos outros, mas para nos ajustarmos a Deus. Nada é mais maravilhoso e encorajador que a amizade cristã. Mas quando essa amizade começa a substituir a nossa comunhão com Deus, e é fácil isso acontecer, ela se torna um véu de obscuridade. A nossa posição social. Para muitos de nós, esse é o véu mais difícil de tirar. A maioria de nós estabelece sua identidade pela posição que ocupa. Essas posições, então, determinam a nossa influência na igreja e na comunidade. Não precisamos manter uma posição importante ou de grande renda. Pode até ser uma posição a qual você se ofereceu voluntariamente. O perigo à espreita está em permitir que a nossa posição substitua a aprovação divina na nossa vida. A aprovação dos homens pode distorcer a aprovação de Deus. Arranque os véus. Todos esses véus são aspectos da vida que à primeira vista parecem inocentes, mas certamente podem tornar-se algo que obscurece a face de Deus. Alguns cristãos percebem isso. Alguns compreendem essa verdade e fazem algo a respeito. Mas outros são como os israelitas. Vão a Cades Barneia uma vez por semana, por anos, e depois voltam ao deserto. Então, querem saber por que tem tanta areia nos sapatos. Simplificando, eles não passarão de Cades Barneia, não avançarão para a terra prometida. Seguir adiante, rumo a uma vida crucificada, exigirá algum trabalho e compromisso da nossa parte. E uma das coisas que precisamos fazer é arrancar os nossos véus de obscuridade para que a luz da face sorridente de Deus brilhe sobre nós. A face de Deus está sempre sorrindo, e nem todos os véus que mencionei, nem mesmo o diabo, podem fazê-lo parar de sorrir na nossa direção.
O diabo pode soprar uma tempestade e colocá-la entre nós e a face de Deus, mas Deus ainda está sorrindo. Somos nós que estendemos os véus que obscurecem a visão. Não tenha rivais para Deus. O nosso Deus é um amante ciumento e não suporta rivais. Qualquer rival que você venha construir torna-se uma obstrução entre você e seu Deus. Não digo que você não está ligado a Ele ou não justificado pela graça. Digo que essa maravilhosa iluminação divina, essa habilidade de amar a Deus perfeitamente e louvá-lo de maneira condigna, fica velada, fica bloqueada e derrotada, e agora deixou de ser ensinada a uma geração. Se você arrancar os véus e os colocar sobre os pés, descobrirá que eles escondem tudo o que o incomoda. Tudo o que o amedronta passará, e nada haverá senão céu limpo em cima. Cristo não precisa morrer de novo. Nenhuma cruz jamais precisa ser erguida novamente. Nada precisa ser acrescentado à expiação. A face de Deus continua sorrindo para seu povo. Entretanto, há uma nuvem, um véu, escondendo essa face e esse sorriso. Não se deixe enganar. Alguns dizem que a apostasia acontece entre os pecadores, mas jamais entre os cristãos. Pode acontecer com as massas, mas não conosco. Mas os cristãos, nos dias de hoje, foram ensinados que podem fazer bater o coraçãozinho e obter um sentimento quente e aconchegante de cânticos rurais, teatralismo grandioso e todo o resto que formam o culto em muitas igrejas modernas. Não os culpo, mas eles estão sendo enganados e os líderes religiosos têm mentido para eles e os lesado, assim como ocorreu nos dias de Jesus. Jesus andou entre os líderes de seus dias com os olhos abertos e a visão arguta e exortou. O que eles dizem e fazem pode ser teologicamente correto, mas não seja como eles. Os líderes responderam: vamos matar esse homem, e o mataram. No terceiro dia, porém, ele ressuscitou. Então enviou o Espírito Santo para este mundo, e o Espírito é seu e meu. Não crie limites para o Espírito Santo. Não deixe que ninguém diga quanto você pode ter do Espírito Santo. Só Deus pode dizer quanto você pode ter dele. Falsos mestres o instruem a não ficar empolgado e fanático, mas não lhes dê ouvidos. A geração passada foi levada a igrejas e comunidades evangélicas. O que agora é fundamentalismo, em pouco tempo será liberalismo. Precisamos ter o Espírito Santo de volta nas nossas igrejas. Precisamos ter a face de Deus brilhando e velas acesas iluminando a nossa alma. Precisamos perceber, sentir e conhecer a maravilhosa iluminação divina daquele que disse: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Dizer isso faz de mim um fanático? Se isso é fanatismo, então, ó Deus, mande-nos mais fanatismo. O verdadeiro fanatismo é quando você vai contra as Escrituras, acrescenta coisas e interpreta mal a palavra de Deus. Mas nenhuma linha de palavra de Deus foi mal da palavra de Deus foi mal interpretada por aquilo que estou dizendo aqui. Tudo é baseado na doutrina da fé, a fé dos nossos pais, que ainda vive. Pare de vaguear. A questão é: você está disposto a arrancar os véus do orgulho e da teimosia, da vontade própria, da ambição religiosa, da defesa de direitos, do medo do dinheiro, das amizades e da posição social? Você está disposto a esmagá-los sob os pés? Talvez você esteja sob esses véus há muito tempo. Você tenta contorná-los orando, mas não funciona. Você precisa colocar esses véus sobre os seus pés e erguer-se sobre eles. Precisa afastar todas essas coisas que existem entre você e a paz de Deus e olhar para a luz do sol. Então, relaxe. Não há nada mais que você possa fazer. O nosso Deus aguarda, otimista, querendo ajudar você. Ele está querendo fazer isso. Aliás, ele está ansioso para fazê-lo.
Não cruze os braços e não se deixe desanimar. Talvez você tenha estado em muitos altares e lido tantos livros que ficou confuso. Arranque os véus entre você e Deus e se deite ao sol de seu sorriso eterno. Pois até que o povo de Deus coloque os véus sob os pés, nada acontecerá. Eu recebo, ele assume. A.B. Simpson, 1843 a 1919. Aperto a mão do amor divino, reclamo a graciosa promessa e acresço a dele meu selo. Eu recebo, ele assume. Eu te recebo, bendito Senhor, entrego-me a ti e tu, de acordo com tua palavra, assumes por mim. Recebo a salvação plena e gratuita, por meio daquele que deu a vida por mim. Ele assume tudo o que serei. Eu recebo, ele assume. Eu o recebo como minha santidade, meu espírito imaculado, veste celestial. Recebo o Senhor, minha justiça. Eu recebo, ele assume. Recebo o Espírito Santo prometido, recebo o poder do Pentecoste para me encher e transbordar. Eu recebo, ele assume. Eu recebo por sua estrutura mortal, recebo minha cura por seu nome e toda a sua vida ressurreta reclamo. Eu recebo, ele assume. Simplesmente o recebo por sua palavra. Louvo, pois, minha oração escuta e reclamo minha resposta do Senhor. Eu recebo, ele assume. Capítulo 11. A estranha perspicácia do cristão. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O objetivo diante de nós é conhecer Cristo. Precisamos aprender dele, conhecer o poder da ressurreição de Cristo, ser conformados à sua morte, experimentar em nós o que temos em Cristo. Para isso, temos de considerar tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Permita-me entrar num limbo e declarar algo de que não tenho certeza. É um palpite sagaz baseado no conhecimento das leis espirituais. É simplesmente isso. Uma vez que a pessoa começa a sua jornada de viver a vida crucificada, durante sua primeira fase dessa jornada, experimenta algumas das piores semanas da vida. É nesse ponto que muitos desanimam e desistem. Os que perseveram descobrem que, em vez de chegarem a um sol claro e brilhante, bem diante deles encontram-se mais desalentos, dúvidas e enganos. Em vez de o elevar, esse tipo de ensino joga você ao chão. Mas deixe-me explicar. Os que foram assim desencorajados, os que bateram a cabeça no teto ou rasgaram o queixo na calçada e sofreram algum tipo de derrota, são os mesmos que estão chegando mais perto de Deus. Os que não são afetados, os que ainda podem ser mundanos e não se importam com isso, fizeram o progresso mínimo. Mas os que descobriram coisas ocorrendo contra eles, aqueles que anseiam e clamam pela vida crucificada, os que esperam que Jesus Cristo os lidere e se surpreendem por estarem sendo desencorajados por ele. Esses provavelmente não percebem que estão muito perto do reino de Deus. Que ele possa ver simplesmente pela graça. Quero dar a você outra frase curta. Que ele possa ver simplesmente pela graça. Ou em linguagem moderna, que vejam os que conseguem ver pela graça de Deus. Ou na linguagem da Bíblia, aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. Discordo um pouco do autor autônomo de A Nuvem do Não Saber. Se a pessoa não conseguia ver, ele simplesmente se afastava. Ele de fato declarou: não quero ver tagarelas e amantes do dinheiro. Quero que eles nem olhem meu livro. Ele era bem intransigente quanto a isso. Sou um pouco mais flexível. Vou dizer que Deus peneira os que não conseguem ver para continuar conduzindo pela graça os que conseguem enxergar. Lembre-se, ainda, que o número dos escolhidos
seja semelhante ao da areia no mar, só um remanescente será salvo. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Ainda que muitos possam ter esfriado, sempre há um remanescente. Lemos sobre a vida de Adoniram Judson e dizemos: Deus, quero que façais isso comigo. Lemos sobre a vida de D.L. Moody e dizemos: Senhor, quero que faças para mim o que fizeste para Moody. Queremos dizer para Deus como fazê-lo e ao mesmo tempo queremos reservar um pouco da glória e manter algumas áreas da nossa vida fora da cruz. O que realmente queremos é uma crucificação técnica. Ficamos muito felizes ao ouvir outra exposição do capítulo 6 de Romanos sobre como estamos crucificados com Cristo, mas poucos, na realidade, desejamos isso de fato. Até que nos coloquemos nas mãos de Deus e o deixemos fazer o que quiser conosco, seremos exatamente o que somos, cristãos medíocres, cantando canções felizes para não ficarmos completamente deprimidos e tentando manter-nos da melhor maneira possível. E enquanto agimos assim, não estamos alcançando nenhum progresso rumo à vida crucificada e não sabemos o que é a experiência de ser um com Deus. O nosso coração precisa ser purificado e o nosso verdadeiro propósito deve ser amá-lo perpetuamente e louvá-lo como ele merece. Então, poderemos ser cheios de seu Espírito e andar em vitória. Você não sabe o que significa ver Deus e depois se afastar deixando-o cuidar de sua vida como ele quer. Você tem medo disso. Você espera que ele seja bom, acredita que ele é bom e sabe o que a Bíblia diz. Deus tanto amou, mas você ainda teme que se deixar a sua vida nas mãos de Deus, algo ruim vai acontecer. Veja quem pela graça pode ver. Vamos assentar-nos, envelhecer e esperar o agente funerário. Vá às conferências ano após ano, sem ganhar nada com isso. Ouça sermões ano após ano, sem aprender nada. Estude a Bíblia ano após ano, mas não faça nenhum progresso, mal conseguindo manter o queixo fora d'água. Somos estranhamente perspicazes em resolver a nossa vida cristã para poder obter um pouco de glória e seguir o nosso caminho, em vez de entrar no caminho de Deus. François Fenelon fez uma observação interessante. Somos estranhamente perspicazes em buscar perpetuamente o nosso próprio interesse. E o que o mundo faz abertamente e sem se envergonhar. Os que desejam ser dedicados a Deus também fazem, mas de maneira refinada. Seria engraçado se não fosse verdade. Evidentemente, um homem que não poderia inventar nada, pode inventar um meio de buscar os próprios interesses. 5 recursos engenhosos dos cristãos. Parece haver 5 maneiras pelas quais caímos nessa estranha perspicácia. A primeira é buscar os nossos próprios interesses, enquanto buscamos os interesses espirituais sob a alegação de serem interesses divinos. Servir a si mesmo é onde começa a estranha perspicácia dos cristãos. Sob o disfarce e a alegação de buscar o interesse divino, temos uma maneira esperta de servir os nossos próprios interesses. Nós nos tornamos muito hábeis nisso, mas só enganamos a nós mesmos, achando que estamos cuidando dos negócios de nosso Pai, quando na realidade estamos cuidando dos nossos próprios interesses. Um pastor pode falar em edificar a igreja e gastar o tempo realizando a obra do reino para a glória de Deus. Ele pode ser bastante eloquente nisso, mas o que realmente está fazendo é promovendo-se de maneira desavergonhada, ao mesmo tempo que diz: estou fazendo isso por amor a Jesus. Quando se analisa mais fundo, porém, realmente é o trabalho dele, a influência dele, a ambição dele. Esse é o verdadeiro motivo de estar fazendo isso. Músicos podem seguir no ministério da música a pretexto de servir ao Senhor, enquanto estão, ao mesmo tempo, se promovendo. Há uma linha fina entre a autopromoção e a exaltação de Cristo. Essa linha, às vezes, se torna tão tênue que as pessoas realmente não sabem de que lado estão. Embora finjam estar buscando os interesses de Deus, estão presas à autopromoção. Queremos que Deus tenha a glória, mas ao mesmo tempo gostaríamos de receber uma pequena comissão por todo o trabalho que realizamos. Afinal, Deus está usando-nos para a sua glória,
e nós precisamos ganhar a vida. Uma segunda maneira é falar sobre a cruz e viver à sombra dela, mas nunca realmente se render a ela. Não encontro muitas pessoas falando sobre a cruz ultimamente, mas os poucos que mencionam a cruz parecem apenas viver à sombra desse ensino. Eles nunca realmente se rendem à cruz como um instrumento de morte para si mesmos. Queremos morrer na cruz, mas no último momento sempre parecemos encontrar um jeito de nos salvar. Nada é mais fácil de falar do que morrer na cruz e nos entregar. Nada é mais difícil do que realmente fazer isso. Falar é fácil, o que realmente importa é fazer. Alguns cristãos têm pintado a cruz com pinceladas românticas. A vida plenamente entregue é glamorizada e popularizada, mas raramente concretizada. Podemos falar sobre nós mesmos, subindo a cruz, mas parece que no último momento sempre encontramos uma razão para dar meia volta. Uma terceira via é implorar que o Espírito Santo nos encha e, ao mesmo tempo, rejeitar a obra de Cristo em nós e manter as coisas sob o nosso controle. Acho que outra estranha habilidade entre os cristãos está na área do Espírito Santo. Seria difícil encontrar um cristão sem interesse em ser cheio do Espírito Santo. É evidente que uma variedade de definições dessa doutrina circula há anos, toldando o ensino claro da palavra de Deus. Deixando isso de lado por enquanto, todo cristão realmente deseja ser cheio do Espírito Santo. Até encontro cristãos que pedem a Deus que os encha do Espírito. O único problema é que quando Deus começa a movê-los, eles rejeitam esse mover. Eles querem que Deus assuma todo o controle da vida deles, mas ao mesmo tempo querem manter tudo sob o próprio controle. O Espírito Santo nunca encherá um homem ou uma mulher que não aceita render-se ou entregar a ele todo o controle da vida inteira. Mantenha um compartimento de sua vida afastado do Espírito Santo e isso o entristecerá de tal modo que ele não poderá seguir adiante. De novo, circulam ideias românticas sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, mas quero salientar que a obra do Espírito Santo pode ser às vezes dura e rotineira. Antes de ser possível plantar num campo, ele precisa ser arado, e essa é uma ação dura e profunda. De modo semelhante, há coisas na minha vida que precisam ser extirpadas, e é exatamente isso o que o Espírito Santo deseja fazer. Nós, por outro lado, queremos dar a nossa vida ao Espírito Santo, mas ao mesmo tempo queremos controlar o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Queremos sentar na sala de controle, queremos dar as ordens e afirmar, assim diz o Senhor. Concluí há muito tempo que o Espírito Santo trabalha sozinho no meu coração e não precisa da minha ajuda, apenas que eu simplesmente me entregue absolutamente a Ele. Um quarto modo de cairmos nessa estranha armadilha é falar sobre a noite escura da alma, mas rejeitar a escuridão. Tenho lido artigos e até livros tratando do velho tema da noite escura da alma. Depois de ler um pouco, logo fica evidente que a maioria dos autores não tem ideia do que realmente é a noite escura da alma. E é aqui que a estranha perspicácia do cristão entra em cena. Abraçamos a noite escura da alma e, ao mesmo tempo, rejeitamos a escuridão. A noite escura da alma não é algo agradável de transpor e não termina com um jantar de comunhão após o culto, domingo à noite. É uma experiência extremamente árdua que requer um desapego absolutamente estrito de tudo aquilo de que você costuma depender, de modo que você fica só com Cristo. A noite escura da alma separa os que estão genuinamente interessados em seguir Cristo dos que só têm curiosidade acerca das profundezas de Deus. Certamente, queremos que Deus faça sua obra na nossa vida, mas queremos que as luzes continuem acesas.
Queremos que Deus faça no nosso coração e na nossa vida aquilo que lhe traga honra e glória, mas queremos conhecer e compreender cada passo que Ele dá na nossa vida. A escuridão se refere ao não saber. Queremos que Deus faça, mas queremos que Ele faça o que Ele faz no escopo da nossa compreensão. A noite escura da alma, porém, é uma obra do Espírito Santo que excede a capacidade de compreensão de qualquer homem ou mulher. Quando atravessamos a noite escura da alma, não sabemos o que realmente nos aconteceu, mas sabemos quem a causou. O último recurso é usar a religião para promover os nossos interesses e avanços pessoais. Essa é outra estranha habilidade do cristão. Surpreende-me ver como as pessoas podem tornar-se religiosas. Até a pessoa que rejeitou Deus em Cristo e a igreja parece ter uma estrutura religiosa forte que a mantém firme. Mas esse uso da religião para si também pode ser visto dentro da igreja naqueles que abraçaram Cristo e andam na luz de sua palavra. Queremos ser envolvidos na obra do Senhor, mas queremos também ser conhecidos como servos fiéis do Senhor. Queremos fazer a obra de Deus, mas queremos que as pessoas saibam que estamos fazendo a obra de Deus. Somos engenhosos e concebemos ideias religiosas que não têm outra função, a não ser fazer alguém avançar na carreira. Estamos perfeitamente dispostos a ser o mais religiosos possível, desde que nos possamos promover. Pode parecer estranho, talvez até engraçado, mas é um dos elementos mais danosos que operam a igreja hoje. É isso que está roubando desta geração de cristãos a espiritualidade necessária para levar adiante o reino de Deus. Talvez o exemplo mais estranho dessa perspicácia no cristianismo de hoje seja visto no aspecto do entretenimento e das personalidades religiosas que promovem o homem à custa de Deus. A cura na cruz. A única cura para o nosso mundanismo é a cruz. Não podemos colocar-nos na cruz. Não podemos escolher a cruz em que seremos crucificados. Fenelon fala sobre os vários tipos de cruz: ouro, prata, madeira, papel. A única coisa que elas têm em comum é que crucificam. Como a cruz será usada na sua vida, isso é prerrogativa do Espírito Santo. Se eu fosse escolher a minha cruz e a hora da minha crucificação, sempre escolheria o menor de dois males. Mas quando o Espírito Santo escolhe, ele escolhe tanto a hora da crucificação quanto a cruz sobre a qual ele nos crucificará. A nossa responsabilidade é nos render à sua sabedoria e permitir a ele fazer a obra sem nenhum conselho nosso. Na cruz vou permanecer. Isaías Beltzel, 1832 a 1893. Ó Jesus Salvador, quero descansar perto da cruz onde morreste, pois há esperança para o peito arqueado. Na cruz vou permanecer, na cruz vou permanecer, na cruz vou permanecer, na cruz vou permanecer. Ali empregado é seu sangue, na cruz vou permanecer. Meu Jesus moribundo, meu Salvador, Deus, que minha culpa e pecado suportou, lava-me agora, purifica-me com teu sangue, mantém-me sempre puro e limpo. Ó Jesus Salvador, faz-me teu agora, jamais me permitas afastar-me de ti. Ó, lava-me, purifica-me, pois és meu, e teu amor é pleno e livre. O poder purificador de teu sangue aplica, toda minha culpa e pecado remove. Ó, ajuda-me enquanto fico na cruz, enche minha alma com perfeito amor. Capítulo 12. Permita que Deus seja Deus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, firmou um abismo intransponível entre os homens e todas as outras criaturas. Da perspectiva de Deus, o homem é a forma de criação mais elevada.
Deus também concedeu ao homem, acima de todas as outras criaturas, a máxima honra de seu Filho, que foi enviado na forma de um homem. Algo no homem corresponde a algo em Deus, o que é um elo místico que nenhuma outra criatura possui. Assim, para conhecer e compreender o homem, precisamos chegar a um conhecimento íntimo de Deus. Você pode colocar a estátua de uma pessoa num parque. Você pode escrever seu nome nas paredes de prédios famosos. Você pode dar-lhe o Prêmio Nobel da Paz e todo tipo de prêmios que conseguir imaginar. No entanto, depois de dizer e fazer tudo, não pode dizer nada mais acerca dessa pessoa, senão que Deus lhe deu certo tipo de vida, certo conjunto de hábitos e certo ambiente no qual ela foi criada. Tudo vem de Deus. Até os anjos, arcanjos e serafins não podem dizer nada mais que isso acerca de si mesmos. Em última análise, porém, não importa quem somos, somos tão atingidos pela pobreza quanto o restante da raça humana, porque temos medo de usar a nossa imaginação religiosa e medo de acreditar no que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala sobre anjos, arcanjos, serafins, querubins, sentinelas, santos, principados e poderes. Entretanto, insistimos apenas em pessoas. É tudo. Temos medo de deixar a nossa imaginação cheia de fé, desfrute da maravilha do universo. Desfrute da maravilha do universo. Temos medo de deixar que a nossa imaginação, cheia de fé, desfrute da maravilha do universo. O homem não é como as demais criaturas da criação de Deus. O homem cumpre uma função que nenhuma outra criatura pode cumprir. Na medida em que cada criatura viva permanece no próprio ambiente e vive o tipo de vida que Deus deu a ela, essa criatura cumpre o propósito para o qual foi criada. As criaturas sobre a terra, no ar e no mar, vivem todas em perfeita harmonia dentro do próprio ambiente. Dia após dia, cumprem o propósito para o qual foram criadas, sendo simplesmente elas mesmas no ambiente em que Deus nos colocou. O homem é a única criação que está fora de seu ambiente original. Obstáculos para o conhecimento de Deus. Um velho teólogo alemão disse certa vez: não existe nada no universo mais parecido com Deus que a alma humana. Tudo na Bíblia repousa sobre essa verdade. Deus criou o homem com uma alma e nessa alma está a capacidade de conhecer Deus e ter com ele uma comunhão diferente da comunhão com qualquer outra criação. Parte de nossa experiência de adoração é elevar-nos numa imaginação cheia do Espírito, ver com os olhos da fé e contemplar e adorar Deus em surpresa e admiração. Com os pés firmemente arraigados nas Escrituras, podemos subir àquela altura misteriosa de espiritualidade e ter tanta consciência de Deus a ponto de perdermos a noção de todas as outras coisas. Perder-nos na maravilha que é Deus, essa é a nossa herança espiritual, essa é a plenitude da nossa redenção em Jesus Cristo. Precisamos aceitar isso como parte da nossa criação e não ter medo de que, se crermos nisso, alguém nos acusará de acreditarmos que o homem está bem. O homem não está bem. O homem é uma criatura decaída. O homem é como um automóvel que deixou a estrada numa curva e rolou por meio das pedras. O homem não está bem. O homem está perdido. Com frequência, ouço pregadores falando da alma pobre, perdida, maldita. Você está perdido se não se converter. Você está perdido, mas não é maldito. Isso é bem diferente. Deus criou o homem para ser conhecido por ele e para ser conhecido em grau maior que qualquer outra criatura pode conhecê-lo. Nenhuma outra criatura tem Cristo e nenhuma outra criatura tem a capacidade de conhecer Deus. Os anjos têm certas capacidades. Eles são santos e obedecem a Deus. Os serafins sentam-se em volta de seu trono e conhecem Deus, mas não conhecem Deus como o homem conhece Deus. Deus queria que o homem fosse mais elevado que os anjos e o criou de tal maneira que pudesse elevá-lo acima dos anjos. Quando tudo estiver terminado e formos conhecidos como somos conhecidos,
vamos subir na hierarquia de Deus mais alto do que os próprios anjos. O homem perdeu o rumo por causa do pecado. Lemos acerca disso em Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Pelo pecado, o homem perdeu o conhecimento de Deus. Ele tem o potencial para conhecer Deus de um modo que nenhuma outra criatura é capaz, mas ainda não o conhece, porque sua conduta é indigna e seu coração está tomado por um vasto vazio. Esse é o motivo pelo qual experimentamos crises o tempo todo. Perdemos o rumo e estamos à deriva num mar de incertezas. Não buscar o Deus que existe. O que há de errado com a humanidade? Fomos criados para conhecer Deus, mas não por causa do pecado, mas por causa do pecado nos tornamos vãos na nossa imaginação. Não gostamos de ter Deus no nosso conhecimento. Substituímos Deus por tudo, menos Deus. Criamos um Deus da nossa imaginação. Esse é o estado do homem não regenerado. Mas o que quero saber é por que os cristãos conhecem Cristo e Deus tão pouco. Compreendo porque o homem não regenerado vaga na incerteza, mas porque a única criação de Deus feita à sua imagem sabe tão pouco acerca do Criador? Posso depurar tudo em uma frase. Não permitimos que Deus seja Ele mesmo. Perdemos todo o senso de conhecer Deus como Ele é e, por conseguinte, tentamos produzir um Deus com o que Ele não é. Em vez de aceitar que fomos criados à sua imagem, caímos ao ponto de acreditar que Deus foi criado à nossa imagem. Deus não é como nós. Nós, porém, somos como Deus, porque fomos criados à imagem dele. Por que então essa disparidade? Por que então esse abismo tão intransponível entre Deus e nós? Os meus pensamentos nessa questão não resultam da minha idade avançada. Pensei isso quando me converti aos 17 anos. Na época, certamente, não os havia desenvolvido tanto, mas com o tempo voltei às raízes da minha existência. Estudei as verdades do cristianismo. Essa é a maravilha de aprender acerca do nosso Deus. Você pode voltar à antiga fonte da sua fé e compreendê-la outra e outra vez. E então conhecerá Deus novamente, onde Adão começou e voltando mais, onde o mundo começou, e ainda mais, onde os anjos começaram, e aquela antiga fonte gloriosa que denominamos a existência de Deus. E em Jesus Cristo também voltamos ali. Você não pode conhecer Deus como conhece a tabuada ou o código Morse. Você pode conhecer quase tudo. Entretanto, quando Paulo disse, quero conhecer Cristo, em Filipenses capítulo 3, versículo 10, não pensava em termos intelectuais, mas experienciais. Isso significa que para conhecer Deus pessoalmente, o meu espírito precisa tocar o espírito dele e o meu coração precisa tocar o coração dele. Então, experimentarei o conhecimento consciente de Deus. Uma coisa é ouvir acerca desse conceito, outra é vivê-lo. Uma coisa é ouvir que de repente encontraram um planeta, outro bem diferente é viver nesse planeta. Posso alegar que lendo posso conhecer sobre um lugar tanto quanto a maioria das pessoas que vão até lá. Mas cada um que vai a algum lugar e volta é só sorrisos por realmente ter estado ali. Se você realmente foi até o local, você o conhece, de um jeito que não pode conhecer se apenas ler sobre ele num livro. O máximo que o homem não regenerado pode fazer é conhecer a respeito de Deus. Ele pode estudar os céus e ver a obra-prima de Deus, a vastidão do universo, revela a natureza ilimitada de Deus. Uma pequena flor delicada, desabrochando na primavera, revela a ternura de Deus. Tudo à nossa volta é indicação do que Deus é, mas nada na natureza nos permite desfrutar a intimidade da comunhão com Deus. Podemos pensar nos atributos de Deus e exultar em sua graça, mas o homem não regenerado só pode fazer isso como um exercício acadêmico. Para o incrédulo, Deus só pode ser compreendido pelas lentes do microscópio. Deus só pode ser examinado
no laboratório da ciência, mas é só no coração tocado pelo Espírito Santo que Deus pode realmente ser conhecido. Optar por um conhecimento de segunda mão. Com toda a nossa educação, ainda não conhecemos Deus em pessoa muito bem. Não sabemos que comunhão podemos ter com Ele. Deixamos todo o tempo para o nosso conhecimento mútuo. Nós não reunimos para comunhão e atividades religiosas e todas as rotinas religiosas, apoiamos uns aos outros e depois vamos embora. Jesus disse que tinha um trabalho a fazer. Tinha de curar, abrir e destampar ouvidos e responder a perguntas. Mas Jesus também tinha um conhecimento pessoal de Deus, que era íntimo, e ele era sempre capaz de confiar em Deus. Os cristãos modernos ficam tão ocupados fazendo isso e aquilo, indo para cá e para lá, que só conhecem Deus de ouvir falar. Ouvimos isso e aquilo, mas nunca ouvimos algo dito por nós mesmos. Nós nos contentamos facilmente com substitutos, não com o que é real. Nessas circunstâncias, o máximo que podemos esperar ouvir é o eco indistinto da voz de Deus. Querer coisas em vez de Deus. Outro motivo pelo qual os cristãos conhecem Cristo e Deus tão pouco é que queremos coisas em vez de querer Deus. Estamos mais interessados na dádiva que no doador. Deus quer dar-se para nós. Deus quer partilhar-se junto com seu dom. Separado de Deus, o dom é perigoso. Viver com pecados. O que mais interfere no nosso caminho para essa intimidade com Deus é, falando em termos simples, o pecado. O atalho para a intimidade com Deus é o perdão dos pecados. A importância desse elemento na vida do cristão é amplamente subestimada. O pecado é responsável pelos nossos problemas. O pecado é o motivo pelo qual recebemos textos como 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A pergunta que devíamos estar fazendo é: por que Deus perdoa pecados? Ele perdoa porque o pecado é obstáculo entre nós e Ele. Para algum dia conhecermos Deus, o obstáculo precisa ser removido. Assim, Deus pode perdoar o pecado, porque Deus derrama seu Espírito sobre nós, para que o Espírito possa vir e nos mostrar as coisas de Deus. Porque Deus responde às orações? Para quê? Para que, respondendo, possa revelar a própria face para nós. Confiar na Bíblia como um fim em si mesma. Por que Deus nos deu as Escrituras? É pela leitura das Escrituras que podemos conhecer Deus. Mas as Escrituras não são um fim em si mesmas. Ouvimos falar sobre elas como se fossem um fim em si mesmas. Nenhum homem consegue acreditar mais que eu na inspiração verbal das Escrituras, conforme dadas originariamente. Mas a inspiração verbal, ou qualquer outra teoria de inspiração que torna a Bíblia um fim em si mesma, é perigosa. O propósito da Bíblia não é substituir Deus. O propósito da Bíblia é levar-nos a Deus. A Bíblia nunca é um fim em si mesma. Oro para que Deus levante alguém capaz de fazer a igreja ortodoxa, o povo da Bíblia, os fundamentalistas e os evangélicos verem e compreenderem isso. Lembre-se de que Deus mesmo afirmou ser um Deus zeloso, Êxodo 20, versículo 5. Não queremos que nada nem ninguém mesmo que remotamente tome o lugar dele. Trilhas para conhecer Deus. Os únicos cristãos que você deseja ouvir são os que dão a você mais fome de Deus. Você não pode conhecer tudo o que Deus é, mas pode conhecer tudo o que Deus revelou em Cristo para a sua alma, o que é infinitamente mais do que você sabe agora. Quando a Igreja de Cristo voltar a ensinar isso, quando se tornar séria, deixar de brincar e começar a pregar o próprio Deus e todos os dons dele, Deus mesmo chegará perto rapidamente. Todas as bênçãos de Deus virão com ele. Queremos que a plenitude do Espírito nos encha. Queremos uma vida devota, queremos um amor divino,
Queremos tudo isso, mas se mantivermos essas coisas à parte do próprio Deus, só teremos encontrado uma rosa com um espinho. Se você encontrar Deus, encontrará todas as coisas em Deus. Agora você diz, aceitei Cristo, e isso é maravilhoso. Paulo se converteu e foi um dos maiores cristãos do mundo, mas ainda escreveu, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Todos querem saber o que é a vida mais profunda, no que consiste a vida crucificada. Quase evito falar a respeito, porque as pessoas discutem a vida crucificada e a vida mais profunda, porém ninguém parece querer Deus. Quando me aprofundo no conhecimento do Deus Trino, o meu coração se move para mais dentro de Deus, e Deus se move para mais dentro de mim. Conhecer Deus é experimentar uma vida mais profunda em Deus. Qualquer coisa que me impeça de conhecer Deus é meu inimigo, e qualquer dom que fica entre mim e Ele é um inimigo. Não creio em chaves desse tipo, mas se houver uma chave para destrancar o mistério da vida crucificada, é simplesmente essa. Permita que Deus seja Deus. Isso talvez pareça simples, mas se fosse realmente, os cristãos não precisariam ser incentivados a prosseguirem rumo à perfeição espiritual. Os cristãos têm a má fama de tentar colocar Deus numa caixa. O Deus que cabe numa caixa não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que cabe na caixa é o Deus que pode ser controlado pelo homem e está às suas ordens. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é uma força impressionante e poderosa neste universo. O Deus que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E ele não pode ser colocado numa caixinha criada por um simples homem. Quando insistimos em deixar que Deus seja Deus, surge no nosso íntimo uma explosão de realidade com respeito à pessoa de Jesus Cristo. O nosso entendimento a respeito dele vai além do acadêmico e entra num mundo maravilhoso de intimidade pessoal. Talvez a máxima verdade aqui é que quando permitimos que Deus seja Deus, então, e só então, descobrimos quem somos e o que somos como homens e mulheres. Então, estaremos bem no nosso caminho para viver a vida crucificada. Meu Senhor, tão plena de doce contentamento. Madame Guyon, 1647 a 1717. Meu Senhor, tão plena de doce contentamento, passo meus anos de banimento. Onde quer que eu more, moro contigo, no céu, na terra ou no mar. Não me sobra nem lugar nem tempo. Meu país é em qualquer clima. Posso estar calma e livre de cuidados, em qualquer praia, pois Deus ali está. Lugares buscamos ou lugares evitamos, e a alma em nenhum encontra felicidade. Mas com um Deus para nos dirigir o caminho, é igual a alegria ir ou ficar. Pudesse eu ser lançada onde não estás, de fato seria terrível a sina, mas nenhuma região remota considero segura de encontrar Deus em todas.